Ana Carolina e hoje eu vou resolver um exercício sobre taxas relacionadas. Antes de resolver o exercício, vamos lembrar um pouco sobre o que são as taxas relacionadas. A ideia de taxas relacionadas é calcular a taxa de variação de uma grandeza em relação à outra, em que essa outra ela é mais fácil de ser medida. E o procedimento para resolver um problema de taxas relacionadas? Encontrar uma equação que relacione essas grandezas, usar a regra da cadeia para derivar toda a equação em relação ao tempo e, por último, com as informações fornecidas, resolver o problema. Vamos esquematizar algumas estratégias de soluções de problemas de taxas relacionadas. O passo a passo a seguir irá facilitar a solução de qualquer problema. São eles: 1. Primeiro, ler cuidadosamente o problema. 2. Se possível, fazer um diagrama, ou seja, um desenho. 3. Introduza uma notação, atribua símbolo para todas as grandezas e essas estão em função do tempo. 4. Anote as informações dadas e a taxa pedida em termos da derivada. 5. Encontre uma equação que relacione as grandezas e a escreva. Caso necessário, usar a geometria da situação para eliminar variáveis, substituindo-as. 6. Utilizar a regra da cadeia para derivar toda a equação em relação ao tempo. 7. Substitua as informações dadas na equação derivada e resolva para determinar a taxa desconhecida. Essas estratégias são baseadas no livro de cálculo, volume 1, do James Stewart, 7ª edição. E vamos finalmente ao problema. O problema é da pilha de cascalho em formato de cone. O que o problema diz? Uma esteira transportadora está descarregando cascalho a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto, construindo uma pilha na forma de cone, com o diâmetro da base e a altura sempre igual. Quão rápido a altura da pilha cresce quando está a 3 metros de altura? Então, seguindo passo a passo do livro do James Stewart, vamos primeiro ler o problema cuidadosamente, que é o que a gente já fez. Segundo, fazer um diagrama, ou seja, um desenho, se for possível. Então, aqui eu trouxe o desenho que está no próprio livro do Stewart e com destaque para esses triângulos que têm as informações fornecidas pelo problema, que ele fala que o diâmetro da base e a altura são sempre igual. Então, quer dizer que se minha altura é h, o raio dessa circunferência da base do meu cone mede h sobre 2. Vamos ao terceiro passo. O terceiro passo é introduzir uma notação, ou seja, atribuir símbolos para todas as grandezas em função do tempo. Então, vamos fazer isso. Vamos denotar por h de t a altura com relação ao tempo. O V de T, o V do C, que é do cone, vai ser o volume do cone com relação ao tempo. E são essas duas notações que a gente vai precisar para analisar o problema. Vamos aqui também fazer só um desenho para poder destacar as informações que a gente coletou do problema. Então, aqui a gente sabe que vale h. E aqui vai valer h sobre 2. E aqui tem um ângulo de 90 graus. Vamos ao quarto passo. O quarto passo é
anotar as informações dadas em termos da derivada. No problema fala, vamos voltar, uma esteira transportadora está descarregando cascalho a uma taxa de 3 metros cúbicos por minuto. Então, o problema está me contando qual que é a taxa de variação do volume com relação ao tempo, ou seja, o meu dV dt de C vai ser igual a 3 metros cúbicos por minuto, certo? E qual que é a outra informação? Que a altura é sempre igual ao diâmetro da base. E também quer saber a taxa de variação quando a altura é igual a 3 metros. Então, vamos anotar essas informações também. Então, o H que ele quer saber, o H do T0, quando o T0 é igual a 3. O T0 é igual a 3 metros, certo? O H, na verdade, né? Vamos apagar aqui. Então, quando o H for igual a 3 metros, qual que vai ser a minha DH sobre DT? Certo? Lembrando que o H é sempre igual a 2R. Ou seja, isso implica que o R é igual a H sobre 2. Vamos agora ao quinto passo. O quinto passo é encontrar uma equação que relacione essas grandezas. A gente está falando de medida cúbica, ou seja, eu tenho volume, tenho altura e tenho a medida do raio. Ou seja, eu posso relacionar essas grandezas em relação ao volume que o cone vai ser despejado por essa esteira. Então, quer dizer que a equação que vai me ajudar a solucionar o problema nada mais é que a equação do volume do cone, ou seja, V do C a gente sabe que é igual a 1/3 de π r ao quadrado vezes h. Só que lá também fala pra gente, na estratégia, pra gente usar a geometria do problema para poder eliminar algumas variáveis. E do item anterior, a gente sabe que o R é igual a H sobre 2, ou seja, essa V de C, ela pode ainda ser reduzida, ou seja, 1/3 de π, aí onde tem R eu vou colocar H sobre 2, isso aqui está elevado ao quadrado, vezes H, ou seja, isso aqui é V de C, e aqui já saindo, né? Aqui vai ficar 4, né? E 1/4 vezes 1/3, 1/12, vezes π, e h ao quadrado vezes h ao cubo. Então, terminando esse passo, vamos para o sexto passo. O sexto passo é utilizar a regra da cadeia para poder derivar essa função essa equação que a gente achou em relação ao tempo. Ou seja, vai ser uma regra da cadeia porque aqui tanto o volume do cone quanto a altura estão dependendo de outra variável que é o tempo, né? Em problemas de taxas relacionadas é sempre o tempo a variável. Ou seja, eu vou derivar isso em relação ao tempo. Vai ficar a derivada em relação ao tempo, né? dvc sobre dt, vezes a derivada de v de c em relação a v de c, que é 1. Né? Então, nada mudou. E aí,
como π sobre 12 é uma constante, eu repito ela. Vezes a derivada, então vai ser o d sobre dh de h ao cubo, vezes a derivada de h em relação ao tempo. Ou seja, o meu dv c sobre dt vai ser igual a π sobre 12 vezes, aqui vai cortar, né? dh, e basta que eu faça a derivada de h, né? Que é uma derivada de polinômio. E qual que é a derivada de h ao cubo em relação a h? É 3h ao quadrado. E aqui vai ser simplesmente o que eu quero saber, que é a derivada de h em relação ao tempo. Pronto, meu problema está solucionado. Eu posso arrumar mais um pouco aqui, essa parte do problema, só para ficar... Aqui vai ser 3π sobre 12. Ainda dá para simplificar, né? Então, vamos simplificar. Isso aqui vai ser dvc sobre dt. 3 com 12, tenho 3 em comum, então vai ficar π sobre 4, que multiplica h ao quadrado vezes h dht. Enfim, vamos ao último passo, que é resolver o problema com as informações fornecidas. A gente sabe lá do item 4, que o dvdc é 3 metros cúbicos por minuto e que o h que ele quer saber é 3, né? Quando for 3 metros, qual que vai ser a variação de h com relação ao tempo? Então, vamos substituir essas informações nessa equação aqui que eu vou chamar de estrela e vou repetir ela novamente. Então, repetindo aqui novamente, dvc sobre dt vai ser igual a π sobre 4 vezes h ao quadrado vezes dht. E aí, substituindo, eu vou deixar para colocar a unidade de medida por último, mas eu posso colocar aqui também. Vamos colocar de uma vez a unidade de medida. Então, aqui é 3 metros cúbicos por minuto, igual a π sobre 4. O h vale 3, né, no instante que ele quer saber. Então, 3 ao quadrado vezes dh dt. Então, isso aqui, né, aqui é metro. Então, vai ser 3 metros cúbicos por minuto. Eu posso passar já esse para cá, né? Dividir os dois lados por isso, multiplicar. Então, vai ficar 4 sobre π. E aqui vai ficar o quê? 9 metros quadrados vezes dh dividido por dt. E aqui vai ficar 12 metros cúbicos dividido por π vezes o por minuto. E aqui igual a 9 metros quadrados vezes dh sobre dt. Então, fazendo as simplificações, eu vou chegar aqui o dh, a variação da altura com relação ao tempo, quando a altura é igual a 3, vai ser 4 dividido por 3, isso, por π, vezes,
Esse metro cúbico vai cortar com metro quadrado e vai sobrar apenas 1. Então, vai ser metro por minuto. Então, a taxa de variação da altura com relação ao tempo nesse instante, né, quando a altura é igual a 3, vai ser 4 dividido por 3 pi por metro por minuto. Então, essa foi o problema que resolvi e eu usei o livro do Sturt, né, que eu havia mencionado, de cálculo, 7ª edição,